Olá, Jaqueline por aqui para continuarmos no último capítulo de Lucas. Jesus tinha acabado de ressuscitar e no versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lembra que eles tinham passado 3 anos com Jesus. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Não sei. Porque talvez ele tinha um corpo diferente, porque não tinha mais feridos, nenhuma ferida, porque eles estavam tão tristes. Não sei explicar, mas eles não reconheceram Jesus naquele momento. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles, entristecidos, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nos últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Jesus não era o mestre? O Messias? Nesse momento, Jesus é só o profeta, talvez porque eles ainda não acreditavam na ressurreição. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles deviam estar assim desanimados. Tudo que a gente acreditou era propaganda enganosa. E aí eles continuam. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo. Ou seja, eles não estavam acreditando nessa história. Eles não entenderam, apesar de Jesus ter anunciado com a história das mulheres, eles ainda estavam ali céticos. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. A Bíblia, apesar de ser vários livros diferentes, é uma única história. Lá no Velho Testamento, a gente já tinha as profecias de tudo que ia acontecer. E eles conheciam a Bíblia, tá? Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, de continuar o caminho. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Eles podiam sentir a paixão de Jesus, eles podiam sentir, o coração deles ardia. Como o seu coração fica quando você lê as Escrituras, quando ouve as histórias de Jesus, quando entende que Jesus morreu por você, que o seu coração possa arder como o coração deles. E versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Ué, não estava tarde da noite? Onde acharam reunidos os 11, os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas, versículo 36, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim. Jesus não era um espírito, ele era um corpo ressuscitado. E vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso,
mas como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem, ele ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, provando: eu sou um corpo, eu sou real, eu ressuscitei, estou aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que Jesus morresse no meu e no seu lugar para que a gente pudesse ser salvo. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: ainda está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, que permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. E versículo 50 diz: então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Jesus. Lucas é a história do Cristo que veio para morrer no meu e no seu lugar, para que ele fosse morto, pagasse pelo meu e pelo seu pecado. Isso são as boas novas, isso é o Evangelho. Jesus te ama, te amou muito antes de que você o conhecesse, muito antes que você fosse digno de qualquer coisa. Jesus morreu no seu lugar e ressuscitou, e hoje está no céu, ao lado de Deus. E essa história continua em Atos, e por isso na próxima semana a gente vai continuar descobrindo Atos. Mas nesse dia eu quero que você possa parar e pensar se você aceitou esse Jesus no seu coração. Se você entende que esse Jesus morreu no seu lugar e ele quer estar em você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer estar no seu coração para que um dia você possa morar no céu com ele. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, ore nesse momento com ele, ou esteja conosco no domingo às 9h30 da manhã para que a gente possa conversar mais sobre isso. Mas eu quero terminar esse Descobrindo Lucas dizendo que Jesus te ama e que ele morreu no seu lugar para te salvar. Até mais!